Pensa só, como é que alianças políticas entre países podem mudar completamente o jogo de poder num continente inteiro? Hoje, com base nas fontes que a gente consultou, vamos mergulhar numa dessas redes de influência que, querendo ou não, marcou a história recente da América Latina. Tudo começa com essa frase aqui. Foi dita pelo Lula numa entrevista em 2002. Uma resposta bem forte, né? E ela levanta uma pergunta imediata. Piada sobre o quê, exatamente? Que assunto era tão delicado a ponto de ser descartado dessa forma? É isso que a gente vai investigar. Então, para a gente começar a entender essa história, vamos focar numa organização que está bem no centro de toda essa polêmica, o Foro de São Paulo. Vamos ver como a visão sobre ele foi mudando com o tempo, de acordo com as fontes. Olha só que curioso. Em 1990, o Foro de São Paulo nasce de uma parceria entre Lula e Fidel Castro. Aí, pula para 2002 e é o ano da famosa frase da piada de mau gosto. Só que anos depois, em 2013, o discurso muda completamente. O próprio Lula passa a dar crédito ao Foro pela chegada da esquerda ao poder em vários países. Quer dizer, o que antes era tratado como piada, depois foi apresentado como um plano que deu certo. Uma reviravolta e tanto na narrativa. Tá, mas afinal de contas, o que é esse tal de Foro de São Paulo? Vamos entender direitinho qual a origem e os objetivos dele, com base no que as informações disponíveis nos contam. Basicamente, as fontes descrevem o fórum como um grande ponto de encontro para partidos e movimentos de esquerda. A criação foi logo ali em 1990, numa parceria do PT do Lula com o governo cubano do Fidel Castro. E o momento era chave, pensa bem, o Muro de Berlim tinha acabado de cair e a esquerda mundial estava buscando um novo rumo. O fórum então surge como essa tentativa de criar um bloco contra as políticas neoliberais, de privatizações e livre mercado que estavam em alta na época. E quem é que fazia parte do grupo? Bom, a gente vê aqui partidos que se tornaram muito poderosos, como o PT aqui no Brasil e o PSUV na Venezuela. Mas o ponto que as fontes mais destacam como sendo controverso é a participação das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Elas constaram como membros oficiais até 2002 e vale lembrar que as Farc eram consideradas uma organização terrorista por vários países. Ok, mas o foro era só um clube de debates, um lugar para trocar ideias? As fontes que nós analisamos indicam que a coisa ia um pouco além, com ações bem concretas que acabaram gerando muita polêmica por toda a América Latina. E para ilustrar isso, tem esse depoimento aqui da Mônica Moura. Ela foi marqueteira de várias campanhas políticas e, em delação premiada, fez uma alegação bem grave. Ela afirmou que recebia dinheiro vivo, em espécie, diretamente das mãos do Nicolás Maduro, lá na Venezuela, para pagar por serviços de marketing que, segundo ela, foram intermediados pelo PT do Brasil. E não era pouco dinheiro, não. O valor total que a Mônica Moura disse ter recebido nessas condições, em dinheiro vivo e não declarado, para a campanha na Venezuela, foi esse aí, 11 milhões de dólares. É uma quantia que, claro, levantou muita suspeita sobre como essas campanhas eram financiadas. E as denúncias sobre o uso de recursos públicos não pararam por aí. As fontes apontam um questionamento sério sobre o BNDES, o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento. A função oficial do banco é financiar projetos aqui dentro do Brasil, mas a acusação é que, durante os governos do PT, ele teria sido usado para financiar obras gigantescas em países aliados, como o Porto de Mariel, em Cuba. E o pior, segundo as reportagens, esses países depois não pagaram os empréstimos. E tem também o caso do programa Mais Médicos. As fontes que a gente analisou trazem a alegação de que o programa social, na verdade, também funcionava como um jeito de transferir dinheiro para Cuba. Como assim? O Brasil pagava um salário para os médicos cubanos, mas, segundo as investigações, a maior parte dessa grana, tipo uns 70%, ficava retida pelo governo cubano. Certo. Mas como é que toda essa teia de alianças internacionais se conectava com a política aqui dentro do Brasil? Bom, é aí que as fontes fazem a ligação entre essa rede de poder e os grandes escândalos que sacudiram os governos do PT. As fontes detalham uma sequência de casos bem conhecidos. Primeiro, teve o Mensalão, lá em 2005, que era aquele esquema de compra de votos de parlamentares. Anos mais tarde, estourou a Operação Lava Jato, que trouxe acusações diretas contra Lula, envolvendo o famoso apartamento triplex no Guarujá e também as reformas num sítio em Atibaia. Nos dois casos, a acusação era de que as melhorias foram pagas por empreiteiras que tinham contratos bilionários com o governo.
E no meio desse furacão de denúncias, a defesa de Lula sempre foi muito enfática na sua inocência. Essa frase dele, dizendo que não existia viva alma mais honesta que ele, virou um símbolo. Ela cria um contraste gigantesco com o volume de investigações e processos que estavam rolando na época. Mas e aí? Qual foi o desfecho de todas essas batalhas na justiça? Essa parte é crucial, porque ela simplesmente redefiniu todo o cenário político do Brasil. O que aconteceu, de fato, foi o seguinte. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal, o STF, anulou todas as condenações do Lula na Lava Jato. Agora, tem um detalhe muito importante aqui. A decisão do STF não entrou no mérito se ele era culpado ou inocente. A anulação aconteceu por uma questão técnica, de processo. O Supremo entendeu que o juiz de Curitiba não tinha competência para julgar aqueles casos. O resultado prático disso? As condenações foram invalidadas e o Lula recuperou seus direitos políticos, o que permitiu que ele se candidatasse à presidência de novo. No fim das contas, depois de olhar para toda essa história do Foro de São Paulo, das alianças políticas, das denúncias e das reviravoltas na justiça, fica uma pergunta no ar, né? O que tudo isso nos ensina sobre a relação entre poder, ideologia e justiça aqui na América Latina? Uma coisa parece certa: a resposta definitivamente não é nada simples.